Seitas e heresias. Você sabe o que é heresia? Você sabe o que significa heresia? Você sabe o que é seita? Sabe o que significa uma seita? Pois bem, se você quer saber o que significa esses dois termos, então fique aí comigo que logo depois da vinheta nós vamos destrinchar o significado dessas duas palavras. Então é isso, nesse vídeo vamos falar o que é seita, o que é heresia, significado de cada um desses termos. Mas antes de tudo, eu quero que você me responda uma pergunta. Você tem ouvido muitas heresias? Sim ou não? Talvez você esteja dizendo, bom, mas eu não sei ainda o que é heresia. Então, se você ainda não sabe, espere até o final do vídeo e assim que você compreender o que é heresia, você vai lá e comenta se você tem ouvido muitas heresias ou não. Comenta o que é que você ouviu de heresia aí, se você quiser comentar. Se não quiser, coloque apenas sim ou não. Você tem ouvido ultimamente muitas heresias? Sim ou não? Pois bem, seitas e heresias são conceitos cruciais para nós, especialmente na era em que vivemos. Eu ouço heresias. Não sei o que você vai responder, mas eu posso te dizer que eu ouço heresias. E se alguém pergunta assim com que frequência, eu digo o tempo todo. Basta você ligar a rádio, basta você ligar a televisão, basta você encontrar-se com pessoas que têm um conceito bíblico equivocado. Então, é mais ou menos por aí. Existem inúmeras religiões no mundo e, obviamente, nem todas são biblicamente corretas. Em Mateus 24:24, Jesus advertiu os seus discípulos acerca dos falsos profetas que viriam usando o seu nome, ensinando, porém, para as pessoas mentiras, distorcendo a verdade. Em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo também falou acerca de pessoas de consciência cauterizada que falam mentiras e que são inspiradas por espíritos enganadores. Para muitas pessoas, os termos seita, heresia, apologética são termos difíceis. Talvez por falta de informação e de formação teológica, muitos líderes estão ensinando heresias perigosíssimas no seio da igreja cristã. Os termos bíblicos, tais como arrependimento, regeneração, conversão, justificação, estão sendo substituídos e o que nós ouvimos frequentemente é decretar, determinar, maldição, reivindicar os seus direitos, tomar posse das suas bênçãos. Todo líder deve ter o cuidado de estar de acordo com 1 Timóteo 3:2, que diz assim: é necessário, pois, que o bispo, o pastor, o líder aqui no caso, seja apto para ensinar. E, gente, é óbvio, todo cristão só vai estar apto para o ensino bíblico se estiver disposto a gastar tempo estudando a Escritura, estudando a Palavra de Deus, estudando teologia, que é o estudo da Bíblia. Caso contrário, não pense que o ensino ortodoxo, o ensino correto, o ensino bíblico vai cair do céu, vai descer, abrir o leque da revelação e a pessoa ficar lá preguiçosa na rede, deitada, dormindo, e vai cair tudo do céu, porque não vai. O Espírito Santo, óbvio que nos ilumina, que nos dá o entendimento da Escritura, mas é a partir do momento que você se dispõe a lê-la, a estudá-la, você usa também o seu intelecto, além de orar, obviamente, você usa o seu intelecto para poder compreender as verdades que estão na Palavra de Deus. Mas muitos não querem ter esse trabalho e preferem se aderir à teologia do momento, que é sempre muito mais palatável e é menos trabalhosa de se entender e de se ensinar.
Bem, eu acho que você já começou a compreender, mas eu vou falar para você o que é heresia, o que significa heresia, qual é a origem desse termo e também seita. Vou falar qual a diferença entre seita e heresia, o que é seita, o que significa seita, de onde vem esse termo e qual é a diferença entre a palavra seita e a palavra heresia. Bom, tanto heresia como seita deriva do mesmo termo grego, é o termo hairesis. Esta palavra significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, escola, divisão. Então, o que é heresia? Heresia é a tradução desse termo grego. O que significa heresia? Heresia é uma distorção, uma perversão do cristianismo bíblico, bem como a rejeição dos ensinos históricos da igreja. Aquilo que a igreja sempre ensinou no decorrer da história, aquilo que a Bíblia ensina claramente, que os apóstolos ensinaram claramente, a heresia distorce esses ensinamentos. Agora, o que é seita? O que significa seita? O mesmo termo grego para heresia, quando é traduzido para o latim, é traduzido como secta, de onde vem o nosso termo seita. Então, seita e heresia são termos que têm origem no mesmo termo grego, mas o significado de seita não é o mesmo para nós do que o significado de heresia. Porque o que é seita? O que significa seita? Seita é um grupo de indivíduos que se reúne em torno de um ensino distorcido biblicamente. Seita é qualquer religião que é tida por heterodoxa, ou seja, que o ensino não é um ensino ortodoxo, não é um ensino correto, não é um ensino bíblico autêntico, genuíno e verdadeiro. Então, sintetizando, heresia é um ensino errado e seita são as pessoas que se reúnem em torno daquele ensino errado. Eu não digo que alguém está ensinando uma seita, eu digo que alguém está ensinando uma heresia. Eu não digo que alguém está congregando em uma heresia, eu digo que alguém está congregando em uma seita, em um movimento sectário. Agora é interessante que o termo do qual nós obtemos a palavra heresia, que eu citei aqui anteriormente, hairesis, ele não tinha a princípio um sentido pejorativo, um sentido ruim, um sentido depreciativo. A princípio, não. Um exemplo disso é Atos 24:5. Diz assim: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal promotor da seita dos nazarenos. O termo aqui no original é esse mesmo termo traduzido por heresia, por seita. Porém, eles estão acusando Paulo de ser promotor de dissensão. Eles xingam Paulo de peste, fala que ele é uma peste. Mas quando fala que ele pertence à seita dos nazarenos, aqui não é um xingamento, porque eles acreditavam que, no início acreditavam que o cristianismo era mais uma seita do judaísmo. E o judaísmo tinha um monte de seitas, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os zelotes, tinha várias seitas, várias divisões. E para eles, a seita dos nazarenos era mais uma seita dentre as muitas seitas que existiam no judaísmo. Então não tinha necessariamente um sentido ruim, um sentido pejorativo. Mas, com o tempo, o termo passou a ter uma conotação pejorativa, passou a ter o sentido ruim. Isso pode ser visto em 1 Coríntios 11:19, em Gálatas 5:20, em 1 Pedro 1:1 e 2. Vamos, por exemplo, ao texto de Coríntios. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, heresia aqui, nesse texto, tem claramente um sentido ruim. E Paulo diz que é até importante porque os sinceros vão se manifestar.
porque eles não se entregam, não se aderem às heresias, eles são distintos daqueles que falseiam a verdade e que gostam da mentira. Você que quer se aprofundar mais no assunto seitas e heresias, eu tenho um livro digital que eu vou deixar aqui para você na descrição, você pode adquiri-lo. E nesse livro digital você vai entender quais eram as heresias antigas, vai entender as heresias com relação a Cristo. Muitas delas surgiram muito antigamente, mas continuam até hoje, porque as heresias só mudam de embalagem, o conteúdo é o mesmo. E você vai entender também algumas heresias modernas. Então, se você quer adquirir esse livro digital, eu vou deixar o link para você aqui embaixo, para que você possa se aprofundar mais no assunto e ter uma compreensão mais ampla e ainda mais profunda. Você que quer que eu grave um segundo vídeo, no qual eu vou explicar 7 características das seitas, então você comenta e pede o segundo vídeo que eu gravo e disponibilizo aqui para você. Tá bom? Você que entendeu o que é heresia, não sabia, não se esqueça de comentar aí. Um grande abraço, até a próxima e fique com Deus.